Bom, gente, vamos trazer agora informações da agenda do governador Rafael Fonteles ao lado do ministro Wellington Dias. Hoje teve a agenda lá no norte do estado do Piauí. Vocês acompanharam, Lívia? Sim. Elivaldo Barbosa. Sim, Batalha, Piripiri e Piracuruca, já perto do meio-dia. Então, o governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias participaram desse encontro. Nós temos as imagens da agenda. A agenda aconteceu, olha aí, a agenda foi uma agenda conjunta e contou também com outros nomes aliados, né? Como, por exemplo, o senador Marcelo Castro, o deputado federal Júlio César participou também dos encontros, você está vendo ali, ó. Esse foi um momento em que teve uma entrega do Minha Casa Minha Vida na cidade de Piripiri. Você vendo aí a prefeita Jove Oliveira também participando dessa solenidade de entrega. Chamou a atenção, claro, além do fato da solenidade, né, do Minha Casa Minha Vida, com a participação da Caixa Econômica, né, você vê aí o superintendente da Caixa também participando do evento, foi a agenda dos dois nomes políticos mais, vamos dizer, importantes do Partido dos Trabalhadores do Piauí hoje, Erivaldo. É verdade. Joelson, um evento institucionalmente falando da maior relevância, regularização fundiária em municípios do interior do estado, sobretudo em Batalha e Piripiri, aí o residencial do Minha Casa Minha Vida, um conjunto habitacional sendo entregue já uma primeira uma primeira etapa lá na cidade de Piripiri. Agora chamou a atenção também, não poderia ser diferente, o aspecto político da comitiva governamental. E lá na solenidade em Piripiri, enquanto as autoridades falavam, outras ficavam ali observando os discursos, aguardando a vez, mas chamou a atenção quando a prefeita Jove Oliveira sentou no centro, ali de um lado, o deputado Júlio César Lima e do outro, o senador Marcelo Castro. E ali, olha, ela conversando com um e com o outro. Terminava a conversa com um, ia para o outro. Então, os dois estão empenhadíssimos nessa estratégia de, emplacando as candidaturas da chapa governista, buscar o apoio dos gestores petistas. É a verticalização, ou seja, a fidelização de uma possível chapa majoritária envolvendo as vagas para o Senado. Vale dizer que no município de Piripiri, a prefeita Jove Oliveira também tem uma ligação política muito forte com o Flávio Nogueira, o deputado Flávio Nogueira, que é do PT e também com o nome à disposição para uma indicação para o Senado Federal. E também na composição política lá da aliança que coordena, que administra a cidade de Piripiri, Joelson e Lívia, lá essa aliança política, pode acreditar, lá é PT Progressistas, do senador Ciro Nogueira. Então é um quadro muito embolado em relação às lideranças do município, divididas nessas prováveis candidaturas para as duas vagas piauienses do Senado Federal. E olha, o nosso correspondente lá no norte do estado, Ney Silva, né, lá na cidade de Piripiri, conversou com o governador Rafael Fonteles, que ressaltou a importância do reforço do programa Minha Casa Minha Vida durante o evento. Vamos ver. Nós estamos aqui colocando, onde tem a rede de energia, fica a cargo da prefeitura colocar as lâmpadas de LED, os braços e as lâmpadas de LED. Já fizemos aqui a nossa parte também nesse quesito. Então, é importante esse momento, porque nós priorizamos os mais pobres, priorizamos as pessoas de baixa renda e vamos entregar mais casas, porque nós conseguimos 556 novas unidades. Momento emocionante, uma espera longa. Os governos anteriores simplesmente pararam Minha Casa Minha Vida. Foi preciso Lula voltar para retomar o Minha Casa Minha Vida e concluir, por exemplo, o empreendimento residencial Antônia Flor, 300 famílias que agora irão morar debaixo do teto da sua própria casa. Não tenho palavras para descrever a emoção desse momento, a geração de emprego e renda que o empreendimento proporcionou, agora a dignidade para essas famílias que receberam as casas. Então, só gratidão a Lula, ao Wellington, a todo o nosso time, Caixa Econômica, a Neide da Funk, a prefeita Jove, por essa vitória do povo de Piripiri. Já chegamos a 4.000 residências que Lula fez em Piripiri. Só um governo que tem sensibilidade faz 4.000 casas populares numa cidade de pouco mais de 60 mil habitantes. O governador está falando a respeito da agenda, falando a respeito da importância do programa. Lívia, que tinha a previsão da participação do ministro Wellington Dias, mas ele não foi ao evento, mas aí o
governador tratou de agradecer aí. Isso, o ministro Wellington Dias, ele já iniciou uma agenda muito atribulada em Brasília, já que existe uma conferência Brasil-Caribe, que é justamente da agenda da COP30, então já discute também a questão da transição energética, do Brasil sem fome, dessa interligação diplomática entre ambos os países, então acabou sendo uma agenda ministerial que interrompeu essa agenda que seria aqui no Piauí. E, inclusive, havia aquela expectativa de um diálogo dos dois. Exato, sim. Né, sobre questões ligadas a 2026, que foi dito aqui pelo próprio ministro Wellington Dias, né, que tinha a intenção de agendar com o governador um diálogo nesse sentido. Lívia. Isso, inclusive ele foi questionado ontem, Joelson, nas agendas que ele também cumpriu aqui em Teresina, o governador Rafael Fonteles, sobre esse diálogo, essa conversa. Ele disse que conversa com o ministro todos os dias, mas claro que a gente fala de uma conversa mais específica, mais direcionada às estratégias do próximo ano. Então, é colocado em ponderação também isso, mas, ao que tudo indica, a relação, ela é tanto política quanto pessoal, que naturalmente ocorre, está tranquilo. O que define é as agendas coincidirem para que haja essas determinações, que são tão importantes, até porque o presidente Enzo Samuel falava sobre essas surpresas. Então, por mais que aconteçam, elas precisam ser, pelo menos, premeditadas ali. Dá um controle, né, controlado aí, né, em relação a isso. Bom, mas ontem já teve um encontro aqui do PT, presidente nacional, o ministro não veio, né? Verdade. E hoje essa agenda que estava marcada. Bom, eu não quero fazer nenhuma ligação de natureza política. Foram explicadas, eu vi também a entrevista, até coloquei hoje no ponto de vista do Notícia da Manhã, o governador afirmando que tem as conversas diárias, tem um alinhamento político, administrativo, nada de ranhura na relação política. Joelson, vida que segue, eu acredito mesmo que tenha sido um atropelo de agenda nessa sexta-feira. Ontem a assessoria de imprensa do ministro falou que ele teria agenda em Brasília, né? Me confirmando que a Neila Monteiro. E à tarde já estaria em Teresina para cumprir essa agenda. Não veio. Aliança Global. Acaba de confirmar que ele está num evento da Aliança Global. Isso, Brasil-Caribe, como a gente falava anteriormente. Muito bem.